Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é mais um episódio do podcast Ponto a Ponto, um podcast que tem sido desenvolvido pelo Maringá Post, o nosso jornal online de Maringá. maringapost.com.br, este é o nosso site. E o nosso podcast é produzido em parceria com o Vmark Studio. Eu sou Ronaldo Neso, é uma alegria ter você com a gente para mais uma conversa aprofundada sobre a nossa cidade, sobre também a identidade da nossa cidade. Antes da gente começar, eu quero agradecer você que tem nos acompanhado e convidar você, inclusive, a passar pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, enfim, no LinkedIn. Você pode encontrar o Maringá Post, ali você pode acompanhar os nossos conteúdos, as notícias da cidade, da região, e também pode acompanhar os nossos vídeos e toda a produção que tem sido desenvolvida pela equipe do jornal Maringá Post. Nossa conversa de hoje é com uma figura que personifica a inovação, o empreendedorismo em Maringá. Nosso convidado é Michel Tamura, ele que é sócio de um dos estabelecimentos é um estabelecimento inovador em Maringá e também que tem sido uma referência no setor, que é o Café Tamura. Mas a trajetória do Michel vai muito além desse aspecto, né? Ali da tradição familiar, do café. Ele também é proprietário de uma agência que promove eventos, é o presidente do Visite Maringá, que é o antigo Convention and Visitors Bureau de Maringá, e a visão dele para o turismo, para a área de negócios na cidade, será o centro da nossa conversa de hoje. Tamura, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar com a gente. Bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer falar de turismo, falar da nossa cidade, até porque a gente é maringaense, picado pela doença que contagia a nossa cidade, que é o orgulho de Maringá, né? É verdade. O maringaense tem muito orgulho daqui e a gente conversava, inclusive, um pouco antes de iniciar essa conversa sobre a sua história com o universo do turismo, né? Então, eu acho que é importante, inclusive, para quem nos acompanha, entender um pouco a sua história, porque é mais do que o café, mais do que o Visite Maringá, você está, de alguma forma, relacionado aí a diferentes lugares da cidade para que essa cidade seja, de fato, uma cidade que nos orgulhe. Eu vejo que eu estudei muito tempo fora, né, Ronaldo? Fiquei até 2012 morando em São Paulo. Me formei em publicidade e propaganda, com ênfase em marketing lá em São Paulo. E eu retornei a Maringá com o intuito de empreender, né? Lá em 2012, quando eu abri a minha primeira empresa, que foi a VQV Eventos, a agência que nós temos até hoje, focada em eventos corporativos, né, live marketing. Desde essa época que a gente abriu, o Maringá nos abriu várias portas, né? As entidades me receberam muito bem. Eu estava comentando agora há pouco que o Visite Maringá, o antigo Convention Bureau, foi uma das primeiras entidades às quais eu me filiei quando eu cheguei em Maringá. A própria associação comercial, né? Eu participei do Copegem desde que eu cheguei em Maringá, então foi uma grande escola de empreendedorismo para mim. Então, foram várias iniciativas às quais eu pude me associar, participar e aprender muito, que me fizeram chegar onde eu cheguei hoje, né? E todo esse meu envolvimento com a cidade através das entidades é uma forma que eu enxergo de retribuir um pouco do que eu tive de oportunidade aqui em Maringá. Então, é um grande trabalho que a gente vem fazendo. Não consigo ver o empreendedor sem a doação pelo associativismo ou qualquer outra causa que possa existir. E também, obviamente, não vejo a pessoa só se doando, né, sem prosperar também onde ela mora. Então, são duas ações que eu tenho como valores da minha vida, que eu pratico muito e que eu coloco como prioridades na minha vida e que são muito gratificantes. É interessante que você cita o associativismo e dias atrás a gente recebeu aqui o presidente da Assim, o José Carlos Barbieri, e ele comentava justamente sobre o associativismo como talvez uma das características mais importantes da cidade e que é fundamental para o desenvolvimento da cidade e para que Maringá seja essa cidade referência no Brasil, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar para quem está assistindo a gente que Maringá teve
um processo de colonização diferente na sua história, né? A gente pega, por exemplo, Londrina, que tinham grandes lotes na sua colonização, onde os proprietários das fazendas ou propriedades não dependiam tanto dos outros, dos vizinhos e assim por diante. E Maringá não, já foi loteado em pequenos lotes onde as pessoas precisavam fazer as suas trocas com os vizinhos, dependiam uns dos outros. E essa cultura ela foi se propagando, né? Então a gente vê números muito expressivos, como por exemplo a nossa associação comercial, com mais de 5 mil associados. A Associação Comercial de Londrina tem um número menor, de 1.500, 1.800, não lembro agora o número exato, mas é a cultura associativista que já está enraizada no maringaense. Então a nossa cidade é uma cidade que tem esse espírito de se associar, de se unir, de se voluntariar, de somar forças muito, muito grande. Haja vista um movimento que a gente tem feito recente também, ligado ao Visite Maringá, ligado à Associação Comercial, que é a Rota dos Cafés Especiais também. É um movimento que nós começamos há cerca de 4 anos atrás. Hoje são 30 cafeterias que participam desse movimento, que fazem parte desse movimento, e que hoje tem ganhado uma representação muito grande no Brasil inteiro. O Brasil inteiro olha para Maringá quando se fala de café especial por causa do associativismo. Então nós tivemos um evento recente em Maringá que falava de café, onde personalidades do Brasil inteiro vieram, principalmente de Curitiba. Curitiba é uma cidade que sempre se destacou no café especial. E uma das primeiras cafeterias de café especial, a proprietária Georgia do Luca Café, veio para Maringá e ela mesma comentou, falou, o que vocês estão fazendo aqui em Maringá é algo que a gente não encontra em outras cidades, né? Reunir concorrentes numa mesma mesa para trabalhar em projetos conjuntos é algo realmente inspirador, né? E foi isso que a gente fez muito graças à nossa cultura associativista que nós já temos enraizado em Maringá. E aí dentro do campo do turismo, né, você ocupa a presidência do Visite Maringá, a gente percebe nitidamente a necessidade dessa união para que você possa trazer eventos para cá, você possa trazer turistas para Maringá, porque Maringá, do ponto de vista de características, né, naturais, ela não tem esses elementos, diferente de Foz do Iguaçu, por exemplo, que naturalmente já atrai turistas pelas suas belezas naturais. Maringá tem uma característica diferente nesse sentido. Para trazer turistas, precisa de outro tipo de estratégia, não? Maringá, ela sempre se viu muito como uma cidade de turismo de negócios, né? E de fato, nossos hotéis durante a semana são sempre muito cheios, as empresas vêm a Maringá para fazer negócios, mas o pós-pandemia trouxe uma grande reflexão para todos nós, né? Primeiro, na valorização de um turismo mais próximo, de um turismo mais simples, de um turismo mais presente em períodos mais curtos do nosso ano, né? Então, às vezes, eu prefiro fazer 5, 6 viagens no ano mais curtas do que eu fazer uma muito longa, né? Então, essa valorização do que a gente tem perto da gente, da natureza que a gente tem perto, dos ativos turísticos que a gente tem perto, pequenas pousadas, chalés, que ficam próximos da nossa cidade, isso começou a ser valorizado não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Segundo, que a gente teve uma desestruturação da nossa entidade, né? O turismo foi o setor mais prejudicado nessa pandemia, o primeiro que fechou, o último que retornou, e naturalmente a entidade também teve um prejuízo muito grande de número de associados, baixa de empresas e assim por diante. Então esse trabalho que nós aplicamos agora no turismo foi com a visão principalmente do futuro da nossa cidade. A gente vai passar por um período agora de reforma tributária, onde a equação da receita dos municípios vão mudar completamente e vai ser muito olhado para arrecadação no local, no município. Então, o turismo, sem dúvidas nenhuma, vai ser um dos principais pilares econômicos que vai dar base para as cidades. Então, a forma com que a gente envelopa os produtos, a forma com que a gente vende a cidade, a forma com que a gente estrutura a governança do turismo é o que vai fazer a diferença
daqui a alguns anos, né? Esse é um trabalho que a gente vem fazendo já desde o pós-pandemia. Nós reformulamos, junto do Sebrae, por exemplo, o nosso Conselho Municipal de Turismo, o qual eu também estou na presidência. Nós fizemos toda a reestruturação da governança com o Sebrae, a valorização das lideranças que fazem parte desse conselho. Nós trouxemos junto à governança o Plano Municipal de Turismo, que se tornou lei em Maringá, um plano decenal para os próximos 10 anos, né? Ele vai ser revisto agora no ano que vem, para mais 10 anos. Então, ele é revisto a cada 2 anos para uma atualização, porque as coisas mudam, se atualizam, as metas são cumpridas. E a gente vai fazer essa nova atualização no próximo ano agora, na Semana Municipal do Turismo, que é onde a gente faz a conferência do turismo, né? Aqui da cidade. Não só isso, mas o Visite Maringá também passou por uma reestruturação, né? Assim que eu assumi, eu fiz um trabalho de modernização da entidade, onde a gente digitalizou todas as contas, contratos, profissionalizamos as cobranças, a parte financeira, contratamos um serviço de BPO dentro da entidade, a parte jurídica, a parte contábil, enfim, fizemos toda uma reestruturação. Mas eu acho que o maior ganho que a gente teve nessa reformulação da entidade foi o trabalho de mudar um pouco a filosofia de quem participa da nossa entidade, né? Eu falei que eu queria uma entidade, uma diretoria hands-on, né? Eu queria que todo mundo colocasse a mão na massa e entendesse que a nossa entidade, ela nesse momento precisava dessa nossa doação, que é o mais importante, não é a mensalidade, não é o dinheiro, né? É o tempo dos nossos empresários dentro da nossa entidade. E a nossa diretoria entendeu muito bem isso. Isso tem feito a diferença em tudo que a gente tem desenvolvido, né? Nós temos hoje como um dos braços do Visite a própria Rota dos Cafés Especiais, onde a gente começa a criar um produto turístico para a cidade que está sendo envelopado, está sendo divulgado e que está sendo reconhecido, né? Nós temos lá os hotéis, que nós conseguimos trazer os principais hotéis da cidade turísticos, que têm potencial turístico e têm essa visão turística para receber hóspedes, receber turistas, visitantes da nossa cidade. Então, nós trouxemos os principais hotéis de volta para a entidade. Os shoppings, que são grandes centros comerciais, que atraem ainda milhares de pessoas aqui da nossa região para fazer compras na cidade. Enfim, são vários setores que voltaram a ter espaço e ser vistos dentro da entidade. Isso forma uma cama, né? Uma base para a gente poder fazer o nosso principal trabalho, que é iniciar e retomar a nossa captação de eventos, né? Acho que é importante mencionar também que nós reativamos um projeto que foi o Convention, na época, foi a primeira entidade a colocar no ar o Observatório do Turismo do Brasil. E aí a gente reativou o observatório em parceria com a Câmara Técnica de Turismo do CODEM, que hoje faz o levantamento de boa parte dos dados, né, do setor aqui da nossa cidade. E nós estamos colocando no ar o BI, né, do turismo da nossa cidade, onde a gente vai ter as principais informações relacionadas ao setor. Taxas de ocupação, valores médios de ocupação dos hotéis, eventos que vão estar acontecendo na cidade. A gente vai poder cruzar essas informações e identificar, por exemplo, meses que são mais carentes de eventos para a gente poder focar a nossa inteligência em captar projetos para esses meses. Ou seja, a gente está tentando levantar mais dados. Exatamente. Então, acho que essa parceria que nós criamos entre iniciativa privada, terceiro setor e poder público tem fortalecido cada vez mais essas ações, né? Então, são grandes feitos que a gente tem trazido aqui para a cidade, que estão ainda em processo, vamos dizer, embrionário, porque elas precisam ganhar corpo, mas eu tenho certeza que com esse foco, com essa visão, a gente consegue tornar elas ferramentas cada vez mais indispensáveis para a gestão do município. É curioso que esse processo, principalmente na área do turismo, ele não se dá com resultados de curto prazo, né? A gente está falando sempre de resultados de médio e longo prazo, ou seja, a gente está plantando hoje para daqui 2, 3, 5, 10 anos você ter um volume cada vez maior, ou seja, um crescimento, né? Eu vejo muito essa visão que o poder público trouxe nessa última gestão, né? Quando se fala, por exemplo, do Festival Medieval, né, que tivemos um lançamento recente,
ele pode sim se tornar um dos principais produtos turísticos da cidade. Em que lugar no mundo, né, você encontra, sem ser em Portugal, um festival como esse, né? Ou um festival que tenha a força da iniciativa privada, do poder público juntos para fazer a promoção de um produto como esse. Você não emplaca produtos turísticos que tenham tanta tração de público sem que todos esses atores estejam unidos. Mas você também não consegue emplacar produtos que não tenham verdade. E o problema da verdade é que o munícipe e as pessoas que vivem no destino precisam comprar essa verdade. Então, veja, é um projeto que ele tem que ser planejado, pensado a longo prazo, porque as pessoas precisam comprar essa ideia. E alguém precisa acreditar nisso, né? E tudo isso que a gente tem feito são projetos a longo prazo, né? Então, essa reestruturação do setor. Então, se a gente não tem as informações, por exemplo, do setor hoteleiro, com taxas de ocupação, com valores médios de arrecadação, como que a gente vai estruturar esse setor para que daqui a alguns anos ele receba um volume de turistas, sei lá, o dobro do que a gente Turista espera? não tem hotel. Exatamente. Ou tá caro demais. Ou a gente capta um hotel, capta um evento e a gente não tem hotel para hospedar os turistas. Então, todas essas situações elas precisam estar arranjadas, organizadas. Mas para a gente arranjar turista, a gente depende ainda das pessoas. Então, fazer com que todos os atores envolvidos comprem essa ideia, com que todas as entidades envolvidas comprem essa ideia, para que a gente consiga reorganizar todos os atores do trade, esse é um processo longo e um processo que precisa ser doutrinado todos os meses, todos os dias, com todo mundo, né? Então, eu vejo que hoje o setor do turismo ele nunca esteve tão organizado como ele está hoje, né? Hoje a gente tem papéis mais definidos com as entidades. Antigamente a gente tinha muitas entidades que sombreavam umas às outras e às vezes faziam trabalhos redobrados, assim, uma fazia a mesma coisa que a outra. Então, hoje a gente conseguiu reunir todos eles em um fórum, que é o nosso Conselho Municipal de Turismo, onde a gente tem a Brasel, que faz um trabalho excelente com bares e restaurantes, a gente tem o Visite Maringá, com foco em captação de eventos, promoção do destino e com hotéis, né, e outras empresas de uma forma mais ampla relacionada ao turismo e com foco em turismo. Então, não necessariamente eu preciso ter todos os restaurantes da cidade, eu posso ter os restaurantes com potencial turístico filiados. Nós temos a Câmara Técnica de Turismo, que vai trabalhar a visão econômica, de inteligência, de informação da cidade. A própria prefeitura, que tem feito um papel de conversa muito próxima com o setor, que é fundamental. O sindicato dos hotéis, né, que é o sindicato relacionado também a bares e restaurantes, que o presidente tem feito um trabalho excelente na defesa também da economia, né, do empresário. E o diálogo sempre muito próximo também com o CEORBAS, que é o sindicato dos trabalhadores do nosso setor. Então, veja, são vários atores, obviamente cada um com interesses diferentes ou com focos diferentes, mas que precisam estar atuando juntos, né? Precisam conversar juntos. E aí a gente traz atores como o IDR, né? Que é uma entidade que hoje olha muito para o agro, mas que nós temos iniciativas importantíssimas na nossa região relacionadas ao turismo rural. Que é fundamental para atender, inclusive, esse público que vem para Maringá, né? Porque vem para Maringá, vem para o evento, mas vai fazer o quê enquanto está aqui, né? Porque não é só o evento em si, né? Isso, e aí a gente pega cases como o Café On, que aconteceu recentemente, né? O IDR reuniu, o IDR esteve presente, reuniu produtores rurais, o evento reuniu cafeterias, reuniu empresas relacionadas ao setor, ou seja, olha o tamanho da cadeia, a gente tem uma cadeia de ponta a ponta que atua no mesmo setor e numa mesma cidade, né? E aí a gente fala o que eu posso trazer ainda de contribuição. O turista, quando chega em Maringá, ele desembarca no nosso aeroporto, ele não sabe quando a cidade começa e quando ela termina. Então, quando ela vai para o Old Park aqui do lado, né, ela não sabe se ali é Maringá ou se é Iguaraçu. Se ela visita o Zoo Parque das Araras, que está anexo ali, ela não sabe se é Maringá ou Iguaraçu. Ela sabe que é Maringá. Para ela desceu em Maringá, ela sabe que é Maringá. Então, o turismo, ele expande, ele atravessa essas fronteiras geográficas que a gente conhece como local, mas é a região que faz a força,
né? A região que mobiliza tudo isso. E estabelece benefícios financeiros, econômicos para toda essa região, né? Exatamente. Então, essa visão de região, de que nós não estamos sozinhos, de que nós não podemos pensar só na cidade de Maringá, a gente tem que pensar nas cidades que estão ao redor para fortalecer ainda mais esse movimento. Tudo isso vai fazer a grande diferença ali na frente. Michel, você citou a questão do café, né? Inclusive ao falar sobre o Visite Maringá, né? E tem sido fortalecido justamente esse aspecto, né? É um ponto forte, né? Nessa resposta, você novamente citou a questão do café, mencionando o Café On. Fala um pouquinho para a gente justamente sobre esse crescimento do café especial na nossa região, inclusive do ponto de vista turístico, porque é muito normal você pensar no café especial, né, quem sabe como um produto de qualidade que possa ser vendido diretamente para o consumidor, mas a gente está falando de algo que tem potencial que vai para além da simples venda direta. É isso mesmo. O café, todo mundo conhece a história do café na nossa cidade, na nossa região e no nosso estado, né? Em 75, com a geada negra, as plantações de café do estado acabaram, né? E a gente teve um êxodo rural muito grande nessa época, até porque a visão do estado como potencial econômico, direcionamento econômico mudou nessa época. E foi muito traumático para muitas famílias. Então, hoje a gente começa a conhecer uma geração que nunca viu pé de café na vida. Então, às vezes eu vejo jovens que chegam lá na cafeteria e que veem o pezinho de café e falam: isso aqui que é o pé de café? E eu falo: é um filhote de pé de café, porque o pé de café é bem maior que isso, né? Então, é engraçado que a gente começa a ver essa geração, a geração que não teve contato, porque às vezes a família ficou tão traumatizada que ela não quer nem ver o pé do café, não consegue entrar no museu para olhar a história. Então a gente tem essas situações, sabe? Eu assisti recentemente aquele documentário que falava sobre a geada negra e é incrível como as pessoas ainda se emocionam muito com isso. Então ela fez parte de uma forma muito profunda da história da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. E hoje, Maringá vive uma nova fase do café. Ela vive o café através das xícaras das cafeterias. A gente evoluiu muito no comércio relacionado a cafeterias, porque o café de especialidade ele traz aromas naturais do café, notas naturais do café, que eram provavelmente as notas que as pessoas sentiam lá atrás. Porque antigamente a gente não tinha... quem trabalhava na lavoura de café tomava café de verdade, né? Pegava via o café sendo colhido, torrava o café, moía o café e usava aquele café que era produzido. Com o passar do tempo, a gente começou a usar cafés industrializados, que tinham misturas, que têm outros componentes que não só o café, que inclusive a indústria brasileira permite um percentual de mistura dentro da composição do café que é encontrado hoje nos mercados, né, e assim por diante. Então foi sendo feita uma regulamentação sobre esse café, onde a gente chegou numa classificação internacional que é o café especial, né? E as cafeterias começaram a focar em produtos de especialidade. Então isso começou a atrair muitos amantes da bebida. Isso é uma tendência no mundo inteiro. Hoje a China ela tem investido muito forte no café. Haja vista um dos maiores concorrentes do Starbucks no mundo hoje é chinês, né? Então o mundo inteiro começa a olhar para essa bebida e Maringá se destacou pelo comércio, pela especialidade no serviço, a qualidade nas cafeterias, nos cafés que são oferecidos. E isso tem se tornado um potencial turístico, porque a gente não só fala de café, mas a gente traz histórias por trás da xícara, né? Então, eu posso falar pela nossa marca, pela nossa empresa, a gente conta uma história de 4 gerações da família que trabalharam com café, né? Meu bisavô chegou no Brasil, foi trabalhar nas lavouras de café como imigrante, veio para o Paraná, começou a conquistar a sua vida. Em 75, quando aconteceu a geada, a gente trabalhava com compra e venda de café. Quando aconteceu a geada, meu avô pegou a economia dele, foi para Minas plantar café lá na região do Cerrado Mineiro, que também não era produtor ainda de café. E aí, meu pai deu a continuidade nessa produção e hoje é uma região que tem, tem denominação de origem, tem uma série de classificações que
dão característica para o café daquela região e que virou uma das maiores regiões produtoras de café do mundo. Então, a gente poder contar um pouco dessa história e trazer o café que a gente sempre conheceu para ser acessível ao público é um desafio muito grande, porque a gente ainda tem que ajudar a educar o paladar do consumidor. Então, eu lembro que meu pai ele começou a produzir o café para venda porque alguns amigos pediam para ele, encomendavam com ele. Falaram, Rui, você não tem aquele café que você produz lá na fazenda? É um café que, poxa, eu gosto tanto, o cheiro dele me lembra infância, né? Me lembra quando a gente plantava café, e é um café diferente. E aí meu pai começou a produzir aquele café. Então, veja, a gente já vem tornando o café especial acessível há muitos anos, né? Hoje a gente deu nome para isso. E esse produto turístico da rota, do movimento das cafeterias, ele também está nesse processo de ser embalado como um produto turístico que a cidade vai vender com certeza. E as pessoas têm oportunidade de conhecer isso, né? Mais do que simplesmente consumir o café, visitar esses espaços. E eu vejo que foram criadas várias dinâmicas, né? O comércio ele começa a criar novas oportunidades. A gente teve no mês de junho um festival de café que as cafeterias ofereciam menus a preços reduzidos na nossa cidade. Então, veja, a R$ 28 a pessoa pode ir em qualquer cafeteria tomar um café, uma bebida à base de café e consumir um prato ainda. Então, o tornar acessível, democratizar esse alimento, essa bebida, é um grande desafio. Faz com que a gente se motive cada vez mais, nos engaje cada vez mais em contar sobre essa história e faz com que as pessoas de fato tenham a percepção de valor daquele produto, né? Hoje nós estamos no meio do Festival do Café Jazz and Blues, que é outra iniciativa que a gente tem feito, onde as cafeterias oferecem atrações culturais de jazz e de blues dentro da sua programação do mês. Então, também fica o convite, né, para quem estiver assistindo, para prestigiar também esse evento, mas é mais uma forma que a gente tem de ter a relação, ter a conexão com o público em diferentes situações do dia e das cafeterias, né? Esse é um ponto curioso, né? Esse segmento, e aí você faz parte dele, não apenas pela tradição familiar, mas você hoje tem, né, seu estabelecimento ali. Mas esse é um ponto curioso que o segmento tem procurado criar é, elementos que agregam ao negócio, né? Que é mais do que você ter, digamos assim, uma loja muito bem montada, muito bem estruturada, um cardápio legal de produtos, né? Um menu variado, muito bem definido. Não, você tentar agregar, e inclusive com a reunião de concorrentes, né? Para poder pensar estratégias que possam beneficiar todos. É isso mesmo, porque imagina a dificuldade que seria se só existisse uma cafeteria falando o que é café especial, falando sobre café. O tanto de pessoas que iam chegar lá e falar, não é esse café, esse chafé, né? Ou esse café que eu tomo em casa. Não, isso aí não é café. Esse processo de educação é um processo que muitas pessoas juntas poderiam facilitar, né? E foi isso que aconteceu. A gente reuniu as empresas inicialmente para poder facilitar esse processo de educação do consumidor e tornar isso mais acessível, né? Todos os anos, quando a gente encontra o Dia Nacional do Café, o Dia Internacional do Café, o Dia Mundial do Café, essas cafeterias se reúnem e realizam, por exemplo, degustações gratuitas de café especial para os consumidores, para as pessoas que frequentam as cafeterias. Veja, a gente está dando o nosso produto para as pessoas poderem tomar. É um produto que a gente vende, mas o nosso maior intuito é fazer com que quem não tem acesso ou quem não tem condições ali de poder provar no dia a dia se motive a ir lá experimentar aquele produto. E eu sei que não é todo mundo que vai ter a condição de tomar um café especial todos os dias, mas ela tem a opção a oportunidade de escolher o dia que ela quer consumir aquele produto. Então a gente faz um convite à reflexão da consciência, do consumo consciente. Eu posso, durante a semana, tomar aquele café tradicional, aquele café de mercado no dia a dia correndo, porque eu não tenho tempo de ir lá preparar meu café e tudo mais. Mas no final de semana, com a minha família, eu quero tirar 10 minutinhos ali para eu passar meu café, ter a experiência de ter 2 métodos, um método
passar aquele cafezinho com calma, sentir o cheiro, apreciar a bebida, curtir o meu momento com a família. Então, tudo isso faz parte da experiência do café. Um outro desafio que a gente tem é de colocar na cabeça desses empreendedores a importância da experiência mesmo, né? Então, a rota, ela, como você mencionou, ela busca conexões diferentes com o cliente em momentos diferentes. Então, a gente tem o mês que a gente participa do festival, onde a gente oferece um menu a um preço acessível. Nós temos agora o festival do Jazz and Blues, do Café Jazz and Blues, que a gente oferece uma atração cultural durante a nossa programação, onde as pessoas podem ir na nossa cafeteria assistir um show de jazz, um show de blues e consumir os produtos também da cafeteria. Uma atração cultural que, inclusive, não é tão popular, né? Vamos dizer assim, as pessoas não têm acesso todos os dias a esse tipo de atração. Depois, no mês de outubro, nós temos a Rota dos Cafés Especiais com as experiências de cafés. Então, o ano passado nós oferecemos um mesmo café, né? Só para exemplificar, né? A gente ofereceu o mesmo café com 3 xícaras de cores diferentes. E essas xícaras davam percepções diferentes de um mesmo café. Uma mais ácida, uma mais encorpada, uma mais doce, por causa da semiótica das xícaras. Então, veja, são experiências que você não tomaria em qualquer lugar, que você não teria em qualquer lugar, que você tem a oportunidade de ter, porque existe um movimento organizado que tenta criar produtos turísticos para oferecer na cidade. É muito bacana isso. E você mencionou, inclusive, a sua loja, né? E essa iniciativa que tem sido um referencial na cidade. A gente só escuta coisas boas, Que bom, né? obrigado. A gente só escuta coisas boas. Você teve uma preocupação grande em montar justamente um café diferente, né? Desde o pensamento, inclusive, da arquitetura. A gente fez questão de contar um pouco dessa história, porque é um sonho de família, vamos dizer, muito antigo, né? A gente começou vendendo café em mercado, em lojinhas pequenas, né? Para cafeterias. E aí a gente sempre sentia falta desse contato com o consumidor final, de poder contar a nossa versão da história, falar um pouco mais da nossa identidade, ter esse momento de conexão mais profunda, né? E aí a gente fez questão de contar um pouco dessa história, a gente criou um mini documentário que a gente soltou, publicou no YouTube. A gente conseguiu mobilizar a comunidade enquanto a gente estava fazendo o processo da obra do café. Foram 9 meses de obra. E as pessoas, elas responderam muito bem, né? Então, lá é um espaço onde a gente conta a história do café, traz métodos, traz cafés especiais que foram produzidos pela nossa família, que são produzidos pela nossa família. A gente também oferece cafés convidados, cafés de fazendas que a gente também seleciona, faz esse processo de curadoria. E lá também a gente faz pequenas torras de cafés. Então a gente tem uma microtorrefação, que a gente chama. Lá eu tenho uma máquina de torra de 2 kg de café, de até 2 kg de café. Lá em Minas a gente tem uma máquina um pouco maior para poder dar vazão para o produto e atender a demanda que a gente tem. Mas na loja eu consigo fazer um trabalho um pouco mais artesanal, né? Um trabalho que eu mesmo acompanho e cuido dos cafés que a gente seleciona e traz para serem vendidos na nossa loja. Cada vez mais as pessoas se encantam e querem provar dessas bebidas, né? A gente tem mostrado o quão importante é cada etapa do processo, né? Desde a plantação, do cuidado com a lavoura, a colheita, o processo da colheita, depois o processo de torra, que é o que a gente mostra lá, e por fim o processo de servir o café, né? Como fazer o café. Você pode estragar o café em qualquer uma dessas etapas. Posso estragar o café no manuseio da lavoura. Na hora que eu for colher, eu posso colher de qualquer jeito, eu também posso estragar o café. Então pode ser um café excelente ou eu acabo estragando ali na colheita. Eu posso colher ele muito bem, entregar na cafeteria, entregar na torrefação e o mestre de torras pode acabar com aquele café, pode matar o sensorial dele, pode torrar demais, pode deixar ele cru, enfim, pode acabar com esse processo. E eu posso fazer um café excelente, torrado, entregar na mão do barista e o barista estragar o café na hora de servir. Então, olha a complexidade que é toda essa cadeia e a importância da valorização do profissional que faz cada uma dessas etapas, né? Então, o café é literalmente contar uma história, né? Contar a história de quem produziu, de quem faz, de quem torra, de quem está produzindo, fazendo para você, servindo para você ali na hora. E também capacitar o cliente para que ele faça certo em casa, né?
Então pode ser que ele chegue lá e compre um café excelente também, leve para casa e ele mesmo passe errado, né? Não gostei desse café, ficou amargo, né? E às vezes a forma com que a pessoa passou pode ter matado aquele café. Então é um grande laboratório, é uma experiência muito interessante, rica, e a gente na loja oferece essa oportunidade de falar a respeito. As pessoas às vezes chegam curiosas lá, perguntam: Tamura, como é que eu faço esse café? Né? Me dá uma dica, eu não consigo fazer o café igual vocês. E a nossa equipe está à disposição para responder, para perguntar, para ajudar, para orientar, para dar dicas, né? Então, acho que essa é a grande diferença que a gente oferece nesse espaço para todos os clientes que passam pela loja. É engraçado que o café não é apenas um produto que você vai lá, tem um pó, né? Jogou a água e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Ou seja, tem toda uma ciência, digamos assim, para que você possa obter um produto, né, mais saboroso. É isso mesmo. A gente, desde a forma de armazenar o café, dicas do dia a dia, a gente tem um workshop que chama Barista em Casa, né? Barista é o profissional que faz o café, tá atrás ali do balcão e que faz o café. E barista, por mais que as pessoas às vezes acham que tem alguma relação com bar, né? Pelo fato de estar ali num ambiente parecido com bar, o nome barista vem do bar de pressão das máquinas de expresso. Porque é o profissional que manuseia a máquina de expresso, né? E é medida a pressão em bar, né? Então, o Barista em Casa é um workshop que a gente oferece a cada 3 meses, mais ou menos, e que as pessoas têm a oportunidade de aprender a fazer o café na sua casa, né? Então, dicas do dia a dia, dicas de como preparar o seu café, dicas do que não fazer também, né? Então, eu recebo as dúvidas mais simples, né? Tamura, eu posso ferver a água? Posso guardar o pó do café na geladeira, né? Onde que eu guardo esse pó de café? Eu compro moído ou compro em grão, né? Então, essas pequenas dicas são as dicas que eu trago ali no workshop que o pessoal adora. Muito bem. Tudo isso afeta o resultado final, né? Sim, Da tudo isso. temperatura da água, passando ali pelo tipo de pó, enfim. Mas, Tamura, eh, a gente está falando aqui do café, desse universo todo do turismo que a gente começou a conversa, mas tudo isso, de alguma forma, nasce com o seu propósito lá atrás, né, de ser um empreendedor, né, de empreender. E a gente tem dados no Brasil que mostram que o brasileiro tem, um- até por necessidade, né, uma espécie de vocação para o empreendedorismo. Mas, ao mesmo tempo, o Sebrae tem inúmeros dados, né, que mostram para a gente que muita gente fracassa pelo caminho. E em você a gente nota que vocês têm tido experiências bem-sucedidas, né, de empreendedorismo. O café é o exemplo último de muito sucesso de vocês. Eu gostaria que você falasse um pouquinho justamente sobre esse universo do empreender, né? O que diferencia o empreendedor que consegue obter sucesso, e quando eu falo sucesso não é apenas um resultado financeiro milionário, né, mas é conseguir alcançar aquilo que ele desejava, o seu projeto, manter inclusive seu negócio, né, alcançar as pessoas, os clientes, e o empresário que, às vezes, o empreendedor que acaba ficando pelo caminho. Eu vejo que uma característica que é fundamental nesse processo todo é resiliência, né? A gente, quando jovem, a gente quer tudo para ontem. A gente acha que vai abrir uma portinha ou vai abrir um negócio e o negócio vai explodir de vender e a gente, né, vai alcançar um sucesso que a gente sonha. E eu vejo que a experiência que a gente teve em todos os negócios que a gente construiu. Hoje eu sou proprietário de uma agência de eventos, como eu comentei, a VQV Eventos, e hoje do Café Tamura, que tem alguns desdobramentos, mas todos eles demoraram tempo para ser consolidado, para criar uma certa notoriedade, ganhar um certo espaço no mercado. Hoje a VQV ela atende muitos eventos fora de Maringá, grandes marcas, grandes empresas que hoje o meu sócio à frente da empresa gerencia, congressos, entre outros eventos, e que eu vejo que levaram anos para serem
serem conquistados, construídos, né? A pandemia ela foi um filtro, vamos dizer assim. Ela realmente, quem estava preparado conseguiu passar por ela e quem não estava ficou para trás, né? Principalmente nesse nosso setor. Quem não tinha caixa, não tinha se preparado economicamente, acabou não aguentando esse período. O café não é diferente. O café ele é uma consolidação de hábito, de marca, de rotina. As pessoas elas estão construindo essa rotina com a gente ali, com um espaço que está há quase 2 anos, né? Ali na Zona 4. Então, essa construção dos hábitos, da rotina, é um trabalho demorado. Então, fazer parte da vida dos nossos clientes é um grande desafio. Mas a gente não vive só de conquistas. Então, se a gente não está preparado para respirar fundo e se levantar, eu acho que é o maior desafio. Eu posso contar inúmeras vezes que eu com certeza já pensei em ou fechar a porta, ou desistir, ou repensar, né, o direcionamento da vida. E o fato da gente ter propósitos muito claros, muito bem definidos, fazem com que a gente se mantenha firme no que a gente se propõe a fazer, né, na construção que a gente se propõe a fazer. Eu lembro muito, muito assim, na época que eu estava escolhendo o que eu queria fazer de vestibular, né? Que meus pais falavam assim, você tem que escolher o que você quer fazer, o que você ama fazer, o que você tem de vocação para fazer. E para um jovem de 17 anos é difícil você definir de fato, como se aquilo fosse a última escolha que você fosse fazer na vida, né? A sua vocação. E eu tive um mentor muito importante na minha vida que me ajudou a direcionar e abrir um pouco mais o leque dessa minha visão. Porque quando eu me formei em publicidade e propaganda e marketing, eu achava que a minha vida seria trabalhar em agência, trabalhar desenvolvendo campanhas. E aí ele me trouxe a visão da variedade de oportunidades que eu poderia gerir baseado nos conhecimentos e habilidades que eu adquiri fazendo aquele curso. Então, hoje, habilidades que a gente traz para o dia a dia são habilidades que não necessariamente foram a base teórica da nossa construção na capacitação, na graduação. E sim habilidades que a gente adquiriu na participação de muitas atividades que a gente fez ali durante esse período de construção e de formação do jovem, né? Quando jovem. Então, eu sempre tive uma participação muito ativa em trabalhos voluntários, em projetos voluntários, em eventos que me geraram muitos contatos. Sempre me doei muito para isso. A gente falou de associativismo, mas uma das épocas que eu mais precisei, eu estava dentro do Conselho do Jovem Empresário de Maringá, que é o Copegem, e eu tive outros jovens empresários lá que compartilhavam experiências comigo, que me ajudaram a sair de muitos desafios que eu tinha na época. Muitas barreiras que eu tinha na época. Então, você ter com quem conversar, viver em um meio que te soma, que te constrói, que te faz crescer, que te impulsiona, acho que tudo isso soma para o crescimento do empreendedor, né? E faz a diferença na conquista do empreendedor. Então, mais uma vez, né? O que eu faço hoje é uma tentativa de devolver o que eu recebi quando eu comecei, né? E ainda tenho muito pela frente para me desenvolver e para me capacitar, mas é uma tentativa de eu tentar devolver um pouquinho para a sociedade o que eu tive de oportunidade também. Ou seja, o próprio curso de publicidade, propaganda e marketing lá atrás é muito mais do que simplesmente um diploma na parede, né? Exatamente. Para ser bem sincero, eu nem lembro onde eu guardei mais o diploma. Ele está guardado lá em casa, mas nunca foi sempre foi a minha base, né? Minha formação, mas nunca foi ele que eu usei para me impulsionar profissionalmente, né? Eu usei toda a base de conhecimento, mas eu aprendi muito com outras experiências que eu somei a tudo isso, né? Então, essas oportunidades que a gente tem, muitas vezes podem não ser tão claras no momento, mas elas vão te abrir portas, vão te somar em outras frentes, e eu acho que é isso que faz a diferença. Muito bem. Tamura, conversa foi boa. Eu quero agradecer mais uma vez sua disposição ter vindo aqui, papear com a gente, trazer um pouco da sua experiência, de tudo que você tem vivido. E
das expectativas, inclusive, né, de futuro para a nossa cidade nesse campo de negócios, de turismo, e a gente espera de verdade, né, ter você em outros momentos para a gente falar sobre essa nossa cidade. Vai ser um prazer. Eu espero trazer boas novas, né, no nosso próximo encontro. Convido também as pessoas que estão assistindo aqui a gente nesse episódio para que somem também aos movimentos que nós temos na cidade, seja o Visite Maringá, seja outras entidades de classe que trabalham em prol do município, porque é um grande movimento que precisa cada vez mais de pessoas boas somando as nossas entidades, né, para fazer a diferença, para fazer com que as coisas aconteçam. Tem muito projeto, muito trabalho, mas a gente só vai conseguir fazer se a gente tiver boas pessoas somando com a gente, assim como vocês que dão palco a tudo isso que a gente desenvolve e realiza, e que tornam essa comunicação acessível aos nossos maringaenses. Então, obrigado pelo espaço mais uma vez. E é legal você citar isso, né, nesse final de conversa, porque muita gente às vezes está lá fazendo, né, a sua atividade empresarial, o seu negócio, e um tanto isolado, e às vezes, né, fica sem saber por onde começar, por onde se associar, né? É meio que só bater na porta que vai ter uma porta aberta, né? É isso mesmo, a gente está à disposição para conversar com quem tiver interesse de conhecer um pouco mais das nossas iniciativas e, quem sabe, até dar um direcionamento, né, através dos nossos contatos, da nossa rede de relacionamentos, para poder orientar também quem quer somar e fazer a diferença na nossa cidade. Mais uma vez, obrigado, Michel. Obrigado. Michel Tamura, empreendedor com tradição familiar, com a inovação, com a grande visão para o futuro da nossa cidade, foi o nosso convidado de hoje. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Esse foi mais um podcast do Maringá Post, o nosso jornal online de Maringá. maringapost.com.br é o nosso site onde você nos acompanha. As principais notícias de Maringá, da região, do Brasil inteiro, você tem no nosso site. Mas também estamos nas redes sociais e você pode acompanhar por ali. Quanto ao nosso podcast, não esqueça de sempre que aparecer um dos vídeos, curtir, comentar, compartilhar, assim a gente chega até muito mais pessoas. Eu sou Ronaldo Neso e a gente se encontra no próximo episódio.